Boa noite. Maria Silvia Bastos Marques, presidente do BNDES, deixa o governo. Paulo Rebelo de Castro assume como novo executivo do banco. Janot pede a Fachin que autorize imediatamente depoimentos de Temer. Defesa do presidente quer primeiro a perícia da conversa com Joesley Batista. Na nova fase da Lava Jato, prende ex-gerente da Petrobras e ex-banqueiro. Compra de campo de petróleo na África envolveria suborno de 10 milhões de dólares. Justiça aceita pedido da Prefeitura de São Paulo para que usuários de crack sejam internados compulsoriamente. Os médicos municipais vão avaliar caso a caso. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Justiça aceitou o pedido da Prefeitura de São Paulo para que usuários de crack sejam internados compulsoriamente. Médicos municipais vão avaliar caso a caso. O pedido foi feito depois da operação policial no último domingo, que prendeu 53 pessoas na região da Cracolândia. Segundo a decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública, os usuários devem ser encaminhados para casas de recuperação que fazem parte do projeto Recomeço, do Governo do Estado, de combate à dependência. Em nota, a Prefeitura informa que a decisão vale inicialmente por um prazo de 30 dias. O texto diz ainda que a medida só vai ser usada em última instância e com total respeito aos direitos humanos. Ontem, o Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo se posicionaram contra o pedido da Prefeitura. Em documento encaminhado à Justiça, os órgãos argumentam que ele é extremamente vago, amplo e perigoso, pois daria ao município carta branca para eleger quem são as pessoas que devem sofrer internação compulsória sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa. Polícia Federal e Ministério Público lançam a 41ª fase da Lava Jato. Um ex-gerente da Petrobras e um ex-banqueiro foram presos. Segundo os procuradores, o dinheiro do esquema abastecia a conta de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, inocentada ontem pelo juiz Sérgio Moro. Entre os presos estão o ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, e o ex-banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos. Os dois são suspeitos de terem recebido cerca de 18 milhões de reais em propinas da CBH, empresa que pertence ao empresário português Idalécio Oliveira. Ele foi responsável pela venda de um campo seco de petróleo em Benim, na África, para a Petrobras em 2011. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirmou que parte da propina também abasteceu contas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e da mulher dele, Cláudia Cruz. Ontem, a mulher de Cunha foi inocentada pelo juiz Sérgio Moro. Ele alegou falta de provas de que ela agiu conscientemente para manter uma conta na Suíça com mais de US$ 1 milhão. Dinheiro supostamente oriundo de propina recebida por Cunha. O Ministério Público Federal pretende recorrer da decisão. Nós discordamos, cremos que isso decorre muito mais do coração generoso do Dr. Sérgio Moro e na interpretação de um fato envolvendo a esposa de uma pessoa que sabidamente ligada à corrupção, mas uma pessoa como a senhora Cláudia Cruz, jornalista com nível cultural que ela tinha e ausentes qualquer justificativa para ganhos dessa natureza do seu marido, que nada mais era que um deputado, então, portanto, com ganhos limitados, nós entendemos que é injustificável a absolvição. De acordo com o Ministério Público, os pagamentos de propina feitos para efetivar a venda foram intermediados pelo lobista João Augusto Henriques, acusado de ser o operador do PMDB no esquema da Petrobras. João Augusto está preso desde setembro de 2015 na Operação Lava Jato, condenado a 7 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Na mesma investigação, foram condenados também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. Joesley Batista, dono da JBS Friboi, renunciou hoje à presidência do Conselho de Administração da empresa. O novo conselheiro eleito é o executivo Tarek Farhat. Durante delação premiada, que veio à tona na semana passada, Joesley assumiu que pagou pelo menos 7 milhões de reais a Eduardo Cunha e ao operador do ex-deputado Lúcio Funaro para obter medidas favoráveis à empresa no Ministério da Agricultura.
De cara, foi a nomeação em 2013 do secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, indicado por Cunha com o aval de Joesley. Foi Figueiredo que autorizou as marcas Friboi e Swift, ambas da JBS, a usar nas embalagens as expressões especial e premium, mesmo depois da área técnica do órgão ter vetado a medida por não haver diferença entre a carne da JBS e as outras do mercado. Cunha, segundo o delator, recebeu outros 20 milhões de reais por ter conseguido incluir o setor de frangos na desoneração da folha de pagamento. A renúncia fiscal era, na época, a estratégia do governo para amenizar os efeitos da crise internacional. Mas a JBS tinha um pleito maior: concentrar no Ministério da Agricultura toda a inspeção sanitária da carne e acabar com os sistemas operados pelos estados e municípios. Para isso, até patrocinou um estudo que apontava falhas nos sistemas locais de fiscalização e que concluiu que 1/3 da carne que chega à mesa do brasileiro não passa por inspeção. Na época, a Associação Brasileira de Frigoríficos chegou a acusar a JBS de querer concentrar ainda mais o abate de animais nas mãos dos grandes frigoríficos. Alegava que, se a medida que estava sendo discutida pelos parlamentares fosse aprovada, centenas de pequenas e médias empresas poderiam ser eliminadas do mercado. Aos procuradores, Joesley confirmou agora que pediu a Cunha e a Funaro que conseguissem aprovar a medida no Congresso. Segundo o relato de Joesley, foi no gabinete do então ministro da Agricultura, Antônio Andrade, do PMDB, que ele e Eduardo Cunha quase foram às vias de fato, já que Cunha dizia que o pedido do empresário era muito difícil de conseguir, insinuando que aí ficaria sem a propina. Foi onde eu conheci o Eduardo, que aí o Eduardo entra na conversa reclamando que eu estava dando missão impossível para ele, que a federalização era uma coisa difícil demais, que desse jeito não tinha jeito, que eu dava missão impossível, eles não conseguiam e eles não ganhavam nada com aquilo, eles ficavam trabalhando de graça. Esse dia o ministro Toninho até teve que apartar lá, porque eu fiquei chateado com ele, né? Que ele falou me chantageando lá. O Toninho falou, não, peraí, vocês não vão brigar aqui no meu gabinete, não. Logo, o empresário e o então deputado se entenderam. Na sequência, Joesley conseguiu com que Cunha garantisse, em março de 2014, a permissão do Ministério da Agricultura para exportar os chamados despojos, que são a pele e as pernas dos animais, o que era proibido. Medida revogada 1 ano depois. Já o Congresso acabou retirando da medida provisória que foi aprovada os artigos que estabeleciam a Inspeção Federal da Carne, apelidada de Emenda Friboi. Ministros do Supremo Tribunal Federal admitem a possibilidade de rever a delação premiada dos executivos do grupo JF. Hoje, Gilmar Mendes defendeu que a homologação do acordo seja submetida ao plenário do tribunal. O ministro disse que já tinha discutido o assunto com Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, que morreu em janeiro, na época da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Gilmar Mendes, o ministro relator poderia homologar as delações, mas depois elas deveriam ser referendadas por um conjunto dos integrantes da corte, ou uma turma composta por 5 ministros, ou pelo plenário com os 11 magistrados. O ministro ressaltou que a delação dos donos do grupo JF envolve o presidente Michel Temer, e isso seria mais um motivo para ser discutida por todos os ministros. O acordo de colaboração premiada dos executivos do grupo tem provocado polêmica. Eles conseguiram amplos benefícios, como o direito à imunidade penal e autorização para morar fora do país. O Ministério Público afirma que as vantagens foram discutidas na mesma proporção das provas apresentadas e dos riscos a que os delatores se submeteram. Apesar da posição não ser unânime entre os integrantes do Supremo, ontem outro ministro, Marco Aurélio, também defendeu que o Poder Judiciário é quem fixa os benefícios dos acordos. Também tiveram repercussão as críticas de Gilmar Mendes a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em um documento enviado à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, Mendes afirmou que não vai se declarar impedido de relatar o habeas corpus que deu liberdade ao empresário Eike Batista, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Lava Jato.
De acordo com Rodrigo Janot, procurador-geral da República, Gilmar Mendes não poderia atuar no caso porque a mulher do ministro Guiomar Mendes trabalha no escritório de advocacia que defende Eike Batista em processos da área civil. No ofício, Gilmar Mendes defendeu que o pedido de Janot foi usado como um ataque pessoal a ele e à sua família. Segundo o ministro, a ação de Janot é um tiro que sai pela culatra. Animado em atacar, o procurador não olhou para a própria retaguarda. As verdadeiras vítimas de sua imprudência foram as altas instituições do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Gilmar Mendes também falou nesta semana sobre um outro assunto polêmico. Em um julgamento da segunda turma do STF, o ministro afirmou que a prisão depois da condenação em segunda instância é um tema que o Supremo deve rever. Segundo ele, o cumprimento dessa medida atualmente é possível, mas não obrigatório. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, se demitiu hoje. O atual presidente do IBGE, Paulo Rabelo Castro, entra no lugar dela. Maria Silvia Bastos formalizou o pedido de demissão no início da tarde, após uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Em carta endereçada aos funcionários do BNDES, ela justifica o afastamento por razões pessoais. Maria Silvia Bastos assumiu o cargo em junho do ano passado. Foi a primeira mulher a ocupar o posto. Nos últimos dias, o BNDES se tornou foco das investigações da Lava Jato com as delações dos empresários da JBS Friboi. Em delação, Joesley Batista admitiu ter pago propina a políticos em troca de financiamento do banco. Esses aportes teriam ocorrido nas gestões de Lula e de Dilma. Nos bastidores, Maria Silvia Bastos estaria sofrendo pressão de empresários que tiveram a liberação de empréstimos dificultados por ela. Maria Silvia foi indicada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. No lugar de Maria Silvia, assume a presidência do BNDES Paulo Rabelo Castro, que é o atual presidente do IBGE. É a terceira baixa do governo nesta semana. O primeiro foi Tadeu Filipelli, ex-assessor especial de Temer. Ele foi preso numa operação da Polícia Federal, acusado de receber propina das empreiteiras responsáveis pelas obras do estádio Mané Garrincha. A segunda baixa foi a de Sandro Mabel, outro ex-assessor de Temer. Ele deixou o posto na terça-feira. Paulo Rabelo de Castro vai tomar posse no BNDES na semana que vem. O novo presidente do banco é formado em Economia e em Direito. Em artigos, livros e palestras, ele critica a carga tributária. Paulo Rabelo Castro tem formação ortodoxa na Universidade de Chicago, onde cursou doutorado. Foi aluno de Milton Friedman, guru do liberalismo moderno e prêmio Nobel de 1976. Antes de assumir o IBGE, Rabelo Castro atuou no setor empresarial. Ele é fundador de uma consultoria que faz previsões econômicas e análises de mercado. De acordo com a Folha, Paulo Rabelo Castro é filiado ao Partido Novo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a saída da presidente do BNDES. Em condições normais, a saída de Maria Silvia Bastos da presidência do BNDES seria um problema. Sob a atmosfera de anormalidade, seu desembarque é um desastre para Michel Temer. Em depoimento à Procuradoria da República, Joesley Batista, o delator da JBS, declarou: "Tive informações de que Temer intercedeu no BNDES tentando me ajudar. Interferência infrutífera." Temer declarou que as queixas do delator provam que seu governo não estava aberto para ele. Foi contra esse pano de fundo que Maria Silvia bateu em retirada. O novo sacolejo ocorre menos de 24 horas depois que Michel Temer divulgou na internet um vídeo para informar que seu governo continua trabalhando normalmente. Diante das palavras do presidente, os brasileiros ficaram desobrigados de fazer sentido. Ficou evidente que, além da crise política, o Brasil enfrenta uma crise semântica. As palavras do presidente já não correspondem aos fatos. Boa noite. O governador Geraldo Alckmin indica os nomes dos tucanos Fernando Henrique Cardoso e do senador Tasso Gereissati para a eleição indireta no Congresso. A fala de Alckmin serviu para afastar as especulações de que ele também estivesse na briga. Já quero antecipar que, nesta hipótese, eu não sou candidato a nenhuma eleição indireta e os dois grandes nomes do PSDB são o presidente Fernando Henrique
e o Tasso Gereissati. Mas essa não é uma discussão, agora é ajudar a passar a crise. Uma das linhas é de que, se Tasso vencesse a votação indireta no Congresso, o senador não se candidataria à reeleição, o que poderia abrir caminho para a preferência de Alckmin em 2018. O governador de São Paulo é investigado na Operação Lava Jato e a avaliação interna é que seu nome enfrenta rejeição por parte dos eleitores. A falta de consenso em torno da sucessão pode acabar beneficiando o próprio Palácio do Planalto. Aliados do presidente Michel Temer já articulam estratégias para ganhar tempo enquanto não há consenso sobre um nome. A intenção é ganhar fôlego antes de uma eleição indireta e garantir a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência. A escolha do nome estaria sendo arquitetada principalmente pelos 3 ex-presidentes, FHC, José Sarney e Lula. Unificar interesses tão divergentes em torno de um único nome para uma eventual eleição indireta poderia, de quebra, fortalecer esses partidos perante a Operação Lava Jato, já que todos eles estão afogados em denúncias, delações e suspeitas. Comenta-se nos bastidores que o acordão, como está sendo chamado, nasceria com outro objetivo muito claro: enfraquecer as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Hoje, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da Força Tarefa em Curitiba, criticou a redução do quadro de delegados da Polícia Federal que atuam na capital paranaense. Ele disse que o efetivo passou de 9 para 4. Já o time de procuradores, por enquanto, continua intacto. São 13. Eu não entendo que nós estejamos diminuindo a necessidade de pessoal, tanto da Polícia Federal e também do Ministério Público. Então, é incompreensível para nós essa redução para apenas 4 delegados. A Polícia Federal confirma que houve mudanças em razão do número de ações realizadas em todo o país, entre elas a Lava Jato. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que está trabalhando para evitar cortes, mas que o governo enfrenta dificuldades para equilibrar as contas. Nós estamos trabalhando para que, na medida em que a receita se comporte de uma certa forma quase linear, que nós também não tenhamos um corte nas nossas dotações tão expressivo quanto tivemos. Paulatinamente, nós estamos recuperando isso. A defesa do presidente Michel Temer pediu ao relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, o desmembramento do inquérito em que Temer é investigado junto com o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e com o deputado federal também afastado, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O advogado do presidente afirma que os fatos narrados sobre os 3 políticos na delação do empresário Joesley Batista não têm relação entre si. Além disso, a defesa alega que uma investigação separada sobre Temer pode ser feita mais rapidamente. A investigação sobre Temer, Aécio e Rocha Loures foi pedida de forma conjunta pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que afirmou que o deputado seria homem de confiança do presidente. A defesa de Temer contesta esta informação. Na quarta, Janot pediu autorização ao STF para que Temer preste depoimento na investigação por corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. No documento, Janot diz que, ao confirmar diálogo gravado pelo empresário Joesley Batista, Temer acabou fazendo uma confissão extrajudicial. Polícia Federal apreende 2 sacolas com R$480 mil escondidas em um quarto na casa da sogra do ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima. Ele é cunhado do senador Zezé Perrella, do PMDB, e trabalhava para o parlamentar. Souza Lima foi preso na última quinta-feira na Operação Patmos. Ele é apontado como uma das pessoas que transportou os R$2 milhões que o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, pediu para Joesley Batista pagar para advogados. No dia seguinte à prisão, o então assessor parlamentar foi exonerado. Polícia Federal apreende nos imóveis e gabinete do senador afastado Aécio Neves comprovantes de depósitos identificados como CX2.
Os investigadores entregaram um relatório com a lista de materiais encontrados no apartamento de Aécio, no Rio de Janeiro, e no gabinete dele, no Senado, na última quinta-feira. São vários itens detalhados, entre eles obras de arte, pendrives, comprovantes de depósito. Um dos que mais chama a atenção é uma anotação manuscrita que contém a inscrição CX2, que pode fazer referência à Caixa 2. Além disso, há uma fita de vídeo com dedicatória do empresário Alexandre Ascioli. Ele foi denunciado em uma das delações de executivos da Odebrecht como intermediador de Aécio no recebimento de propina. A PF encontrou ainda uma folha manuscrita contendo dados da construtora Norberto Odebrecht e uma pasta com cópias da agenda de 2016 com agendamentos que incluem o dono da JBS Friboi, Joesley Batista. De acordo com o jornal O Globo, a polícia também apreendeu um aparelho bloqueador de sinal telefônico e folhas impressas contendo planilhas com indicações para cargos federais, com remuneração e direcionamento em qual partido político a pessoa pertence. Em nota, a defesa de Aécio disse que lamenta que citações sem qualquer informação real sobre a que se referem ou mesmo alguma contextualização que permitam o devido esclarecimento estejam sendo divulgadas. Segundo os advogados, uma eventual referência a CX2 não significa qualquer indício de ilegalidade. Eles defendem que o senador afastado agiu de acordo com o que determina a lei durante toda a vida pública. Delatores da Operação Lava Jato, Fernando Baiano e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, prestaram depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. A ação investiga o pagamento de propina na compra de navios sonda da Petrobras. Os operadores financeiros Jorge e Bruno Luz já são réus na ação. Pai e filho são acusados de intermediar o pagamento de propina a políticos do PMDB. No depoimento, Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, disse que negociou com Nestor Cerveró e Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente executivo da Petrobras, a construção dos navios sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. Ele afirmou que acertou o pagamento de propina para agentes da Petrobras com o empreiteiro Júlio Camargo, que intermediou a contratação da empresa responsável pelos navios. O lobista também disse que a negociação da Chain como operadora das sondas foi indicação de José Carlos Bunlai para quitar uma dívida do PT com o Banco Chain. A mesma informação foi confirmada por Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Segundo Cerveró, houve pressão por parte do ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, para que ele e o ex-diretor Paulo Roberto Costa atendessem às demandas do PMDB referentes à campanha eleitoral de 2006. O dinheiro seria para o senador Renan Calheiros e para o então deputado Jader Barbalho. De acordo com Cerveró, foram destinados 6 milhões de reais que saíram da contratação do navio sonda Petrobras 10.000. Ficou decidido que a transferência dos valores seria feita pelo operador do PMDB, Jorge Luz. Cerveró explicou que, como contrapartida, Jader Barbalho assumiu o compromisso de mantê-lo na direção da área internacional da Petrobras. A agência de classificação de risco Moody's decide alterar de novo a perspectiva da nota do Brasil. Passou de estável para negativa. O motivo é o aumento da incerteza com relação às reformas e também os efeitos negativos do ambiente de negócios depois dos últimos acontecimentos políticos. Em março, a agência tinha mudado a perspectiva do rating do Brasil de negativa para estável, citando sinais de recuperação e inflação em queda. Com a nova revisão, a Moody's passa a sinalizar que não está descartado um novo rebaixamento da nota do Brasil para os próximos meses. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo continua a se desmilinguir. Mesmo se Michel Temer cair, o acordo para fazer um novo governo também está enrolado. Quanto mais indefinição, pior para a economia. A maioria da elite política e econômica quer trocar o fusível queimado, Temer, e não mexer na instalação elétrica. Querem mudar tudo para que tudo continue como está. As associações empresariais publicaram manifestos nos jornais a favor da estabilidade na economia, mas ninguém apoiou Temer. Muito empresário e político no poder pensa na renúncia de Temer, mas querem que o novo governo e o Congresso sigam o mesmo programa econômico, que continue a aprovar reformas como a da Previdência e a trabalhista.
Se Temer cai, os mesmos partidos que estão no poder elegeriam um novo presidente em 30 dias. Mas eles não se entendem sobre quem seria o novo poderoso, nem se entendem sobre se as reformas continuam. Para piorar, muitos parlamentares querem que o novo arranjo do poder arrume um jeito para que alguns deles escapem da justiça. Ou seja, o plano de mudar para que tudo continue, reformas e tudo mais, ainda é sonho. Para piorar, o governo ainda perde pedaços. Hoje pediu demissão à presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, uma das economistas mais importantes do governo. O BNDES é aquele bancão estatal enorme que empresta dinheiro barato para as empresas. O BNDES está sendo investigado por suspeitas de rolo com a JBS, do Joesley Batista, o sujeito que grampeou Temer. E a JBS foi a empresa que virou o gigante mundial por causa dos empréstimos e sociedades com o BNDES. Maria Silvia não tem nada a ver com esses rolos, mas o banco estava ficando paralisado por causa das investigações. Para piorar, naquele grampo do Joesley, ele apareceu com conversas estranhas sobre o BNDES. Maria Silvia não gostou nada. Por último, havia muita pressão dos empresários para que o banco soltasse mais empréstimos. Cansada disso e de rolos, Maria Silvia pediu para sair e vai ser substituída pelo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Mas quase todo dia sai um número novo sobre a economia. Agora, no entanto, todos esses números são muito velhos, de 10 mil anos atrás. Não quero dizer grande coisa, pois não se sabe nada do dia de amanhã. Economia agora é pura política. Já dissemos aqui e, infelizmente, vamos repetir por várias semanas ainda. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um bom fim de semana para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo Seu.